Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da Palavra de Deus, Daniel capítulo 2, a interpretação historicista. Vamos aprender isso hoje com a Bíblia, tá bom? Prepare o seu coração, prepare a sua mente, né? Porque o estudo de hoje é bem forte, tá? Nós vamos avançar aí, né, nas profecias também, tá bom? Queridos, quero agradecer o povo do Japão, o povo da França, o povo da Alemanha, o povo dos Estados Unidos, né, e o povo também lá de Portugal e das capitais do Nordeste do meu país, de onde eu estou falando, Brasil, daqui da capital de São Paulo. Que Deus abençoe também a todos, né? E vamos junto, compartilhando, se inscrevendo no canal, para nós ter um estudo bem aprimorado dentro da Bíblia, tá bom? Vamos falar o que a Bíblia fala, o que Deus fala para nós, tá bom? Vamos lá. Vamos orar e agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu, né? E o pão de cada dia também, né? Todo dia temos que agradecer a Deus. Vamos lá. Santo, Santo Deus de Israel, bendito é o teu nome e a tua misericórdia e bondade, Senhor. Para comigo, com todos os meus irmãos e minhas irmãs, neste momento que escuta as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, abra nossa mente, nosso coração. Escreve no nosso coração as tuas santas leis, Senhor. Desculpa, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas fraquezas. Mas mesmo assim, o Senhor ainda nos ama. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Por todos nós. Sabemos que o Senhor está bem perto, está voltando. Graças te damos, Senhor, pela tua volta e pela tua misericórdia. Nos ajuda neste momento, com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma das profecias, meu irmão, Daniel capítulo 2, a interpretação historicista, uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia, com certeza é Daniel capítulo 2. Tá? Daniel capítulo 2 está escrevendo, meu irmão, e foi escrito aí há mais de 500 anos antes de Cristo. Tá? O profeta Daniel prediz a história mundial em um capítulo da Bíblia. Está toda a história mundial, né? E a sucessão dos impérios, começando seu próprio tempo, como sempre a profecia começa. A profecia começa com seu próprio tempo, o tempo do profeta para frente. O profeta para frente, nunca para trás, tá? Então a profecia começa do profeta para frente, tá? Indo para frente. A sucessão dos impérios que ele mostra aqui, né? Começaria sempre para frente, do tempo do profeta ali, né, que Deus nos deu através de Daniel. Ou seja, do tempo do poder reinante, né, dali para frente. Poder reinante que estava no tempo de Daniel para frente. Tá? Então começou Babilônia ali, né? Depois veio os Medos e os Persas, né, junto. Grécia, Roma e as divisões do Império Romano, as nações da Europa moderna, como existe até hoje. Novamente, meu querido irmão, referindo às nações europeias, a profecia diz que procurariam se misturar por meio de casamentos, fazer um tipo de um casamento, né? Se ajuntar. Mas não se ligaram. A profecia de Daniel fala isso, que o barro não se mistura com o ferro. Eles ficariam por pouco tempo junto, mas não ia se ligar, né? Assim como o ferro não se mistura com o barro, Daniel capítulo 2, versículo 43, né? Essa profecia foi cumprida de maneira notável, apesar de todos os tipos de casamento entre as pessoas dessas nações,
de príncipes, né, e plebeus também. Elas permanecem, né, divididas até hoje. Não se mistura, não consegue se ligar, tá? Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, né? Um belo nome, né? Que é em inglês, tá? No entanto, esse termo restante, e o restante também, né? Foi originado ali no ano 1917, tá? Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe, ou Gotha. Não sei pronunciar muito bem, mas era isso, Saxe ou Gothas, né? Um nome que é bem alemão, tá? Porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. É por isso que a rainha britânica, né, ela não aceita casamentos com outros caras de outros países. As princesas não casam com cara de outros países. Tem que casar com pessoas deles mesmos, se juntar com eles mesmos, né? Então, meu querido irmão, era parentes, né, de sangue, né, dos alemães, mas esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los, né, longe da guerra. Mesmo se misturando, tinha guerra. Nação contra nação. Então, na Primeira Guerra Mundial, querendo desassociar dos seus inimigos, eles mudaram o nome para a Casa de Windsor. A Casa Britânica começou a chamar Windsor, né? Veja agora, Daniel capítulo 2, 31 a 45, aqui era a interpretação. Quando você vai lá no livro de Daniel, capítulo 2, nós já estamos aqui, né? Vamos aqui em Daniel, capítulo 2. Aqui eu estou no capítulo 3, né? Vamos no capítulo 2. A partir do versículo 31, fala assim, 31. Vamos achar aqui já. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, essa estátua era imensa, de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Era o sonho que o rei estava vendo, ele estava dando a interpretação, né? Aí no capítulo 2 de Daniel, tá? E ele fala, ele continua, né? A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés de ferro e até o barro e os esmiuçou. Olha só, uma pedra que veio sem auxílio de mão de homem. Está falando da segunda volta de Jesus aqui. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e os ventos o levou, e delas não se viu mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. A segunda volta de Jesus, a terceira volta de Jesus. Queridos. Muito bem. Nós podemos ler aí até o 45, tá bom? Né? Aí ele fala assim, tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu confiou o reino e o poder,
força e glória, versículo 37, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para quem dominas, sobre todos eles tu és a cabeça de ouro. Daniel falou para o rei Nabucodonosor, sobre tudo isso que você domina, tu és a cabeça de ouro. Quanto o reino será forte como ferro, pois, aí ele vai no versículo 39 aqui, né? Depois de ti se levantará, ou depois dele, ou seja, o império de Nabucodonosor ia acabar. Ia surgir outro rei que ia tomar o lugar. E ele falou, depois de ti se levantará outro rei, no inferior ao teu, né? Mais inferior do que o dele. Um terceiro rei, né? No de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, né? Estava falando dos Medos, que ia tomar o lugar dele que não tinha tanto poder. Depois vinha outro rei também, que seria Alexandre o Grande, a Grécia, né? E ele fala, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro e tudo que quebra, né? Aqui já está falando de Roma, né? O quarto rei será, né? O quarto reino será forte como um ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Roma era conhecido como soldados de ferro, imbatível. 5 soldados para um homem. De tão forte que eles eram, bem alimentados e bem estruturados na guerra. Quando aqui viste os pés dos artelhos em parte de barro e de oleiro em parte de ferro, será esse o reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro, né? De lodo. Com os artelhos dos pés era em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte e por outro será frágil. Um reino misturado, ferro com barro, um forte e outro fraco, né? Quanto ao que viste, o ferro misturado com barro e de lodo, misturará Sião mediante o casamento, mas não se ligarão uns aos outros, assim como o ferro não se mistura com o barro, né? Versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não aparecerá a outros povos, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, ele mesmo vai existir para sempre. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do nosso Deus, está falando. O verso 45 fala, como viste que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão, ela esmiuçará o ferro e o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo, o sonho fiel é a sua interpretação. Então, aqui está a história do mundo. Até aqui está a história do mundo. Tudo que ia acontecer no mundo, Daniel falou para ele que Deus deu a visão para ele. Deu a interpretação também. Você entendeu, meu querido irmão? Que o Daniel e Apocalipse têm que ser estudados junto? Então, queridos, vamos aqui, né, descrevendo, né, o livro de Daniel, né, que nós estamos vendo aqui. Aqui, veja, irmãos, Deus mostrou que o quarto império se dividiria nos 10 dedos, representado pela estalta. Quando aquela pedra sem auxílio de mão de homem, que é Deus, quebra o pé das estaltas, cada dedo se forma, né, um reino. Vamos ver aqui, tá?
Amados, o Império Romano, em 476 depois de Cristo, deixou de existir. O Império Romano, viu? Vou repetir. O Império Romano, em 476 depois de Cristo, deixou de existir. E surgiram ali 10 nações da Europa, né? Os francos, né? Que hoje é a França, tá? E dependeram no ano 351, tá? E depois, tudo isso depois de Cristo. Os alemães também, os que são os alemães, né? Que foi independente ali no ano 351 também, tá? Já no ano 406 foram os borgúdios, né? Borgúdios. Hoje os borgúdios são a Suíça, são o suíço. E no ano 406 também, nesse mesmo ano, foi o suevos, que hoje é Portugal. Você pode perguntar para um português como é que era chamado antes, que ele vai falar que era suevos. Nós somos suevos, tá? Portugal, tá? E no mesmo ano ainda, né, os vândalos, que é da parte da África, tá? Já em 408 foi os visigodos, né, que são a Espanha. Pode perguntar para o espanhol, tá? Em 449, né, os saxões, né, que é a Inglaterra, tá? E em 453, né, os lombardos, que é a Itália. No mesmo ano, também os ostrogodos, uma parte da Itália. Em 476, foi os hérulos, parte também da Itália. Os hérulos também era parte da Itália. Tá? Queridos, desses 10 reinos aqui, né? Desses 10 reinos, ou tribos, como você quiser chamar, que surgiram do Império Romano, 3 delas foram destruídas. 3 delas. Os vândalos, os hérulos e os ostrogodos. Não mais existe. E se saiu 3 de 10, ficou 7. Porém, a profecia mostra quando a pedra desceu do céu, atingiu os pés da estátua, não com os 7 dedos, e sim como os 10 dedos. Não era com 7 dedos, era com os 10. Tá? Por isso, essa profecia de Daniel, né, 2, mostra que quando Jesus voltar, o mundo estará dividido em 10 dedos, né? 10 dedos das 10 supernações, né? Exatamente como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Tá? Ali fala dos 10 reinos modernos, né? 10 reinos modernos. E aqui também fala dos 10 reinos como dupla aplicação, tá? Para o passado e para o futuro também. Daniel estava falando ali, né? Dizendo já para o futuro também. E a profecia completa, a profecia de Apocalipse completa, né? Profecia de Apocalipse 17, versículo 12 à frente, 12 e 13, você pode ler. Vamos ler, vamos tirar a dúvida, né? Apocalipse 17, né? Já estou aqui, acompanha você na Bíblia aí, versículo 12 e 13, né? Fala assim, ó. Mercadoria de ouro, aqui estou lendo, desculpa, irmãos, estou lendo 18, né? Cadê o 12, meu irmão? Aqui, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam, né, o reino, mas receberão autoridade, né, de como os reis, como a besta durante 1 hora. Apocalipse 17, versículo 12. Versículo 13. Tem este um só pensamento. Oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem.
Você está entendendo? Então, a profecia é dinâmica. Ela mostra tudo para nós, o futuro e o passado também, tá? Porque quem atinge os dedos da pedra, que representa a segunda volta de Jesus aqui, os dedos ali, aquela pedra que estoura ali, né? Os dedos da estalta, né? Veja aqui que, porém, a profecia mostra quando a pedra do céu desceu e atingiu os pés da estalta, não como 7 dedos, e sim como 10 que era, né? Por isso, essa profecia de Daniel, capítulo 2, que nem a gente falou, mostra que quando Jesus voltar, o mundo estará dividido em 10 supernações, tá? 10 supernações. Aqui mostra o passado e o futuro, para que atinge os 10 dedos, a pedra, que representa aqui a segunda volta de Jesus. Amados, Daniel e Apocalipse, vou repetir, fala do mesmo assunto, tá? Apocalipse 17, versículo 12 e 13, que nós lemos aí, fala dos 10 chifres, que são os 10 reinos, tá? As 7 cabeças também fala ali, né? Você fala também, né? Também os 7 montes, né? De Roma, que são 7 reis de Roma, os 10 chifres, que são as 10 nações, como já falei aí, né? Que vão surgir agora no tempo do fim. Meu irmão, você não vê aí a reunião do G7 que está tendo? Está faltando 3. Que são esses Oriente Médio aí, esses conflitos que não se ajuntam ainda, não chega junto. Mas vai ter quando Jesus chegar. Vai ter esses conflitos tudo aí e vai chegar mais 3 reinos aí. 3 supernações para dominar o mundo todo. Onde será um período chamado de nova ordem mundial, sabia? Quando isso acontecer. Formado pelos 10 supernações aí, tá? Queridos, aqui fala que os 10 reis modernos, liderados as 10 supernações, liderando aí as 10 supernações, esses reis modernos, eles todos se submeterão ao poder papal. Isso está claramente revelado em Apocalipse capítulo 17 e também em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Quando você olha aqui Apocalipse 13, versículo 8, olha o que está escrito: adorarão todos que habitam sobre a terra, né? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todo mundo vai adorar. Tá? Todo mundo vai adorar. Aqui diz que adorarão todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, esse todos é uma referência aos 10 reinos modernos, né? Envolvendo o mundo inteiro. 10 reinos modernos, 10 chefes de Estado, 10 chefes de país. E vai envolver o mundo. E vai forçar o mundo a adorar a primeira besta. Queridos, existe uma harmonia com Daniel 2,44 e com Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Existe uma harmonia. Tá? Apocalipse 17, 12 e 13, queridos, a Bíblia se completa. Esses 2 livros devem ser estudados como um só livro. Tanto Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, junto com o livro de Daniel capítulo 2. Eles se completam. Tá? Ou seja, repetindo, Daniel capítulo 2 é a história do mundo. É a história do mundo. Deus agora fala nos seus tempos modernos. Com mais detalhe, nós podemos ver aí o capítulo 7 de Daniel, onde os 4 reinos são representados pelos 4 animais que fala lá. O leão, que é Babilônia, né? O urso,
que é os medos persas, o leopardo, que é a Grécia, que é Alexandre o Grande, né? E o animal terrível, com 10 chifres, né? Com os dentes de ferro, que é o Império Romano, né? Os 10 chifres representam as 10 também nações que surgiram do Império Romano, os 10 chifres. Lembra que lá fala que chifres é rei e reinos. Tá? A gente não vai ler porque senão vai demorar muito. Mas você pode pegar para ler. Eu estou falando capítulos, versículos. Você entende? Você pode deixar gravado aí no seu celular, aí você vai pegar e vai ler, você vai entender. E vai olhando o que eu estou falando aqui, você vai entender. Meus queridos irmãos, um animal terrível, com 10 chifres, com dentes de ferro, com certeza é o Império Romano. E os 10 chifres aqui representam as 10 supernações que vêm do Império Romano. Ele vai estar comandando tudo isso daí, sabia? Por que é chamado de ferro? Por causa que eles eram terríveis, meu irmão. Eles dominaram o mundo por muitos anos. 1260 anos. É bastante anos. Então, a história se repete. Eles vão querer dominar o mundo de novo e já está dominando, porque é para lá que vai todos os líderes, chefes de estados, tomar a bênção daquele homem. E ele que vai ditar a regra. E nessa regra aí ele está pisando na lei de Deus. Está tirando um mandamento de Deus, jogando no lixo e fazendo o povo adorar outro mandamento. Mandamentos de homem. Mandando você guardar o domingo no lugar do sábado, que é santo e santificado e abençoado por Deus. Está escrito na Bíblia. Êxodo. Onde você vê Êxodo 20, os 10 mandamentos. Onde Jesus fala desses mandamentos. Onde é citado várias vezes no Novo Testamento. Deus fala no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 4, todo aquele que fala que me conhece, mas não guarda meus mandamentos, ele é mentiroso, João, e nele não está a verdade. Qual é o teu problema, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual é o teu problema? A Bíblia se completa. Tanto o livro de Daniel como o Apocalipse. Só que o capítulo 7 mostra mais detalhes, viu, meu irmão? De Daniel. Avança no tempo mostrando que o chifre pequeno, né, vindo no meio dos 10 chifres que surgiram, no meio daqueles 10 chifres surgiu um pequenininho, que parecia que não ia fazer nada. Mas para ele surgir, ele teve que destruir 3. 3 daqueles reinos. Tá? Que foram os Eros, os Vândalos e os Ostrogodos, que não existem mais. Tá? Lembre-se que ele cresceu arrancando 3 chifres. E ficaram só 7. Porém, meu irmão, quando a pedra descer do céu, ela destruirá os 10 dedos da estátua. Isso significa que terá 10 supernações, né? Quando Jesus voltar, Jesus Cristo, tá? Na segunda vinda de Jesus vai ter 10 supernações comandando a terra, que vai dar um fim, Jesus, a tudo isso. E vamos embora com ele, aleluia, bendito seja a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a história se repete. É assim que já está se repetindo. É assim que o G7 está fazendo reuniões em cima de reuniões para decidir o mundo. O que o povo tem que fazer. Ali ninguém consulta Deus, nada. É eles que mandam. Você entende? O que o G7 manda fazer vai acontecer. Você acha que essa guerra de Israel com o Irã é por quê, meu irmão?
Ali o G7 deu autoridade para Israel bombardear lá. É que a gente, por trás, não sabe muita coisa. Mas as 10 supernações que vão controlar o povo da terra. E o que eles falar vai ter que fazer, meu irmão. Porque haverá decreto de morte. Assim como teve também no passado, decreto de morte. Próximo estudo. Adorando a imagem. Adorando a imagem. Vamos ver isso aqui. Meu irmão, para falar de Daniel, a interpretação historicista, haja tempo, viu? Infelizmente, nós não temos muito tempo, né? Mas dá para você entender mais ou menos o que foi dito aqui. É só ir lá nos textos, capítulos, versículos, que eu não li muito a Bíblia, né? E nós comparar isso aí, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. E amanhã nós vamos ver adorando a imagem. Que imagem é essa? Vamos ver, tá? Amanhã dentro da Bíblia. Tá bom? Fique com a paz de Deus. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Espero que você tenha entendido. Foi muito rápido, né? Infelizmente. Isso é um estudo bem escatológico, um estudo bem aprimorado, mostrando textos dentro da Bíblia, né? Viajando dentro da palavra de Deus, interagindo com a mente de Jesus Cristo. É um estudo para mais tempo. Infelizmente, nós estamos fazendo ele correndo aqui para ver se as pessoas se alertam. Se entra dentro da cabeça dela, né, que Jesus está voltando. E o que está acontecendo, né, é um relato que Jesus já deixou escrito. História de Daniel é a história do mundo, meu irmão. Capítulo 2 de Daniel. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Vamos beber água? Tá frio, hein? Mas bebendo água, esquenta, não é? Tchau, pessoal. Fica com a paz do Senhor. Deus tome conta de vocês.